Vamos aí então para a nossa última aula antes de darmos início ao nosso projeto do jogo. Então, aula 16, vamos lá. Vamos adicionar então um novo evento. Vamos lá na janela de eventos, clique em adicionar eventos, clique em alarme, depois em alarme 0 para criarmos esse novo evento. Os eventos de alarmes ou cronômetros são utilizados para disparar eventos durante a programação. Uma vez iniciado o jogo, quero que depois de 5 segundos seja exibida uma mensagem ao usuário. Então nós vamos, antes de colocar o código dentro da janela do alarme, nós devemos iniciar o objeto lá dentro do evento Create. Então, uma das maneiras de declararmos essa condição para o alarme 0 seria condicioná-lo a 30. Então, alarme 0 igual a 30. Então, devemos observar aí que esse 30 não são aí os frames por segundo que naturalmente a gente utiliza, são steps. Então, nós precisamos prestar atenção em quantos steps está rodando o nosso programa. Então nós setamos isso lá dentro da caixa do Game Maker para 60 steps por segundo. Então isso significa que esse 30 aí seria um tempo então de meio segundo. Então se nós já percebemos que nós temos 60 steps por segundo no nosso jogo e nós queremos que a caixa de diálogo apareça depois de 5 segundos, então nosso código deve ser alarme 0 igual a 60 steps vezes 5 segundos, ou seja, 300. Então se você digitar aí um valor de 300 ou colocar 60 vezes 5, o código também vai resultar em 5 segundos. A opção correta é usar alarme 0 igual a run speed, ou seja, a velocidade da run. Então pressione aí F1 para abrirmos o help e ver o que é essa variável aí, run speed. Então aí dentro da janela de busca ali do help, digite run speed e clique em buscar. Vai aparecer aí abaixo as propriedades relacionadas a run speed e lá embaixo nós vamos ver lá a propriedade run speed. Então essa é uma propriedade da run, da sala. Do lado aí aparece a descrição dessa propriedade. Então, diz aí, essa variável mantém a velocidade de todas as salas e do jogo, em quadros por segundo. Observe que esse não é um FPS ou um frames por segundo, mas o número de etapas do jogo que o Game Maker tentará manter a cada segundo. Ou seja, o Game Maker ele tem um motor próprio dele, que roda dentro do frame por segundo da CPU. Então, essa velocidade que nós editamos dentro dele, 30, 40, 50, 60 quadros por segundo, na verdade são steps, são passos dentro do jogo. E ele tenta fazer com que isso seja seguido dentro do jogo. É claro que isso vai depender da potência da máquina, do processador, da memória e etc. Então, ele ajusta isso a possibilidade da máquina. Então isso não significa frames por segundo, significa passos que ele quer fazer com que o jogo seja exibido. Então ele busca exibir o jogo todo dentro daquele valor que nós setamos lá na caixa. Então é preciso perceber isso, essa diferença, mas o que importa para nós é que isso está relacionado ao segundo, ou seja, sejam steps ou sejam frames, eles estão relacionados a 1 segundo. Então vamos ver como deve ficar o nosso código. Se o número de steps do Game Maker são o número de steps dentro de 1 segundo e nós queremos 5 segundos, nós iremos então multiplicar esse valor da speed, da velocidade, do número de steps que a sala está rodando pelo número de segundos que nós queremos. Então nós buscamos 5 segundos. Então nós vamos multiplicar esse run speed. Esse código é mais interessante por quê? Porque nós não sabemos, nós podemos fazer jogos a 10 frames por segundo, vamos supor que seja um jogo bem lento, um jogo bem fácil de jogar.
Então ele vai ter menos steps, menos passos por segundo, para que a pessoa possa, as ações sejam mais lentas, para que a pessoa possa tomar, né, as suas decisões. Ou se é um jogo rápido, um jogo que exige muita ação rápida, nós iremos colocar 60 frames por segundo ou mais. Então esses passos, esses speeds, esses passos que são dados dentro do jogo, são importantes por isso. Então ao colocar o código, nós não devemos nos preocupar com isso, porque senão cada vez que nós formos usar um código desse, nós teremos que olhar a velocidade da ROM e sabermos qual é a velocidade para multiplicarmos. Utilizando esse código ROM Speed e multiplicando pela quantidade de segundo que nós queremos, nós temos uma programação mais inteligente. Vamos então agora para a janela de código do objeto alarme 0 e lá dentro vamos digitar então o show message alarme iniciado. Vamos transformar aquilo que nós havíamos digitado em um comentário e rode aí o programa para ver o que acontece. Então, passados os 5 segundos que o objeto ator aí, nossa figura do boneco foi iniciada dentro do jogo, ele exibe a janela alarme iniciado. Então isso é muito importante quando nós precisamos dar um tempo para o jogador, quer dizer, passados 10 segundos, 15 segundos, se ele não pegou tal energia, se ele não pegou tal objeto, se ele não colheu tal coisa, ele perde pontos, ele perde vida. Então é assim que as ações acontecem dentro dos jogos, né? A maioria delas disparadas aí por cronômetros ou alarmes. Uma coisa importante é que nós setamos essa propriedade alarme dentro do objeto ator, né? Dentro da figura do boneco. Então ela está relacionada ao boneco. Então toda vez que o boneco for iniciado na ROM, ele será disparado. Você pode colocar isso, né, esses alarmes, essas condições de tempo em várias outras situações, né, em quase todas as situações do jogo. Então o que acontece aí? Acontece que se o boneco sair fora da sala do jogo e voltar, então nós vimos lá que o nosso código pede para que o jogo seja reiniciado. Então tudo será reiniciado, tudo será zerado, placar, pontos, etc. Então automaticamente o cronômetro será então reiniciado. Teste isso. Saia com o boneco para fora da área do jogo e veja o que acontece. Então faça aí alguns exercícios, disparando aí alarmes, né, cronômetros, exibindo janelas de mensagem que aumentou ou diminuiu o valor dos pontos ou vidas, ou se ele não fez tal ação, você pode fechar o jogo, reiniciar o jogo. Vá testando aí os códigos que nós aprendemos até agora, eles podem ser usados de várias maneiras e a programação é justamente isso, é pegar esses códigos, inventar e reinventar situações nas quais você possa utilizar esses códigos que nós já aprendemos até agora. Então na próxima aula nós iremos dar início ao nosso primeiro jogo. Até lá!